Amém, irmãos? Deus é bom, paz do Senhor. Mais uma manhã de EBD, né? Tem alguns que já chegaram, outros estão a caminho. Alguns vão continuar dormindo, mas amém. Primeiramente, se puder desligar aqui, que está pingando. Também está um pouquinho frio. Irmãos, antes, dá um recadinho antes que eu esqueça. A classe de Jovens 1 e Adolescentes, Adolescentes 2, né, o nome, né? Vão estar juntos nessa manhã, lá no templo, mano? Lá atrás ou lá em cima? Lá em cima, na salinha que os jovens não ficam. Então, show de bola, saindo daqui, já se juntem lá, que quanto mais gente junto, mais pergunta, mais tempo, mais conhecimento também. Amém? Também já vou pedir desculpa, eu estou com a garganta um pouco inflamada e estou tossindo. Então, se eu começar a tossir aqui, você dá um glória aí para não me deixar passar vergonha sozinho aqui. Estamos chegando ao final, irmãos, dessa revista, né, que nós acabamos conhecendo e estudando nesse primeiro trimestre, conhecendo, falando a respeito do Espírito Santo, tanto em sua figura, tanto em as suas manifestações. Então, hoje a gente vai partir para a lição de número 16, que tem o título assim, Como reconhecer o seu dom. Interessante que o autor ele não coloca nenhuma interrogação, nenhuma exclamação, nenhum ponto final. Ele só traz uma frase, um título, Como reconhecer o seu dom. Então, a gente entende que não há uma receita de bolo como, olha, quebre 3 ovos aí, ou então joga um pouquinho de farinha, faz o bolo de chocolate, joga um Toddy aí. Não, tem algumas formas e essa revista ela vai abordar algumas dicas, alguns conselhos que o cristão que tem o Espírito Santo em sua vida consiga se nortear para reconhecer o seu dom, aquilo que Deus quer entregar a ele. E o mais interessante é que esse título fala como reconhecer o seu dom. Normalmente, a gente quer o dom que nos dê apraz, né? Aquele dom que, não, esse dom aqui eu quero. Mas a própria revista, a palavra de Deus vai dizer que quem escolhe ou quem determina, quem entrega o dom é o Espírito Santo, é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai passar um pouco aqui sobre a lição. Não vamos entrar muito, porque a gente tem muito mais a aprender em sala de aula. Mas o texto base de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Se vocês puderem abrir as Bíblias de vocês, para a gente ler junto. Não vou ler todos os versículos, porque são muitos para a gente ganhar tempo, mas alguns versículos importantes. Amém? Eu vou lendo aqui, os irmãos vão acompanhando. Eu vou ler primeiro o versículo 1, que diz assim, subtítulo, acerca de dons espirituais. A respeito de dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora vamos partir lá para o 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera em tudo, em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Para o 11 agora, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente. 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Não podem os olhos dizer, agora o 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. E para finalizar o 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Interessante que nós chegamos hoje a essa penúltima lição, como já falei no início, nós já abordamos aqui todas as manifestações do Espírito Santo, como as suas figuras, como aquilo que o Espírito Santo tem para realizar no meio da igreja. O versículo-chave da nossa lição de hoje está lá em Filipenses 2,13, que diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, nós vamos dar seguimento hoje a entrar em como reconhecer o seu dom. Interessante que logo no início desse capítulo 12, Paulo ele vai falar, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, ou seja, há um apelo de Paulo ali nesse primeiro versículo. As irmãs sentiram, a garganta está ruim, né? Isso aí é um chá, acho que é um chá ali. Brincadeira, irmãos. Mas, então, Paulo, ele começa a iniciar, fala, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito
dos dons espirituais. Então, havia uma preocupação de Paulo a respeito da falta de conhecimento. O profeta Oséias vai dizer, olha, o nosso povo está perecendo porque não tem conhecimento. O próprio Pedro também vai falar, olha, se conheceres a verdade... Pedro vai dizer assim, crescei na graça e no conhecimento. Então, assim, havia uma coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto, que eles estavam perecendo por causa da falta de conhecimento. E é interessante que a falta de conhecimento dessa igreja não é porque eles não conheciam ou não acreditavam nos dons espirituais, eles não acreditavam na figura do Espírito Santo. A falta de conhecimento era como os dons estavam operando no meio da igreja, ou seja, eles estavam agindo de uma forma desorganizada e aquela forma deles estarem conduzindo talvez não estava sendo benéfica para o corpo de Cristo. Cada um estava pensando individualmente e não estava pensando coletivamente como é que o corpo, como é que a organização da igreja deveriam funcionar. Quando a gente lê, normalmente a gente pensa sobre ignorância, a gente sempre olha para o nosso eu, né? Eu vim da igreja pentecostal, então tinha muitas manifestações. Para mim, a única manifestação que existia era o falar em línguas. Nós descobrimos aqui nessa lição, se você não faltou nenhuma, que o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. Então, o falar em línguas é um dom e o batismo é outra coisa. Então, há essa diferença, né, que muitos de nós não conhecíamos. Então, essa lição veio trazer também para quebrar um pouco desse protocolo, algumas crenças que nós tínhamos que eram errôneas. Então, através dessa ignorância, por exemplo, eu só sabia o dom do Espírito Santo é falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Então, havia também essa preocupação de Paulo com a igreja de Corinto. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse tema. Então, por isso que ele trata. Então, essa carta, esse capítulo do 12 ao 14, são orientações de como a igreja, o corpo de Cristo, deve trabalhar a respeito das manifestações do Espírito Santo, que é uma figura muito importante no nosso meio. Então, talvez você também veio de uma igreja mais tradicional e você não tinha essa crença da figura do Espírito Santo, você o anulava, mas ele é muito importante para a nossa igreja. Então, nós chegamos na lição de número 16 de como reconhecer o seu dom, como buscar o seu dom, ou como entender para que precisa o dom. É interessante que, normalmente, nós temos uma dificuldade em compreender o como fazer, nós sempre entendemos, eu sei que eu preciso fazer isso, mas nós temos dificuldade de entender o porquê fazer. E era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo cita lá no primeiro capítulo dessa carta que, olha, não lhe falta nenhum dom, ou seja, não faltava nenhum dom, aquela igreja ela era dotada de dons espirituais. Porém, estava acontecendo algo muito grave, que eles não estavam pensando como o corpo de Cristo, mas sim individualmente. O culto estava acontecendo de forma desorganizada, tanto que no capítulo 14 ele vai dar orientações de como se deve proceder um culto para que a igreja, todos os irmãos, fossem edificados, e não somente cada um individualmente. Então, visto que há uma dificuldade dos seres humanos em entender o porquê eles estão fazendo algo, ou porquê, qual o motivo daquilo. E também uma dificuldade na igreja, eu falo pessoalmente por mim também, em entender o porquê, o real motivo dos dons espirituais. Então, eu queria nessa introdução, não vou entrar a fundo no como conhecer o seu dom, mas só frisar o real motivo, por que nós precisamos dos dons espirituais, por que nós estamos aqui hoje. Tudo na nossa vida tem um porquê, o porquê que norteia que nós estamos aqui numa manhã de EBD, o porquê que você acordou, o porquê que você tirou as músicas do louvor. Então, tudo se norteia por um porquê. E tem um administrador norte-americano que ele tem uma teoria que ele vai falar sobre o círculo dourado. Como assim? É algo que ele fala, olha, na vida nós temos 3 coisas: o que fazer, o como fazer e o porquê fazer. E ele vai falar o seguinte, que todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe como fazer, mas muitas pessoas não entendem o real sentido desse porquê. E no meio do caminho elas acabam fracassando, acabam tropeçando. Vou dar um exemplo, academia. Todo mundo sabe o que fazer. O que você quer? Eu quero ganhar massa, eu estou na luta aí, ganhar uma carcassinha. Como fazer? Eu preciso comer muito e preciso malhar. Mas eu creio que eu não entendi o porquê que eu preciso ir para a academia. Talvez esse ganhar massa não esteja sendo suficiente. Então, todo mês eu começo e paro. Então, muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo também é isso. Nós estudamos um tema, nós sabemos o que fazer. Eu preciso de um dom. Como?
é a lição de hoje, nós vamos aprender. Mas o porquê? Porque se o porquê que norteia a nossa vida não for suficiente, ao longo da caminhada nós vamos deixar isso de lado. Mas a partir do momento que nós entendemos o real motivo, o porquê que Deus quer entregar dons espirituais para a sua igreja, então isso vai virar um hábito da nossa vida, a gente vai carregar isso frequentemente e os dons espirituais vão começar a se manifestar de uma forma natural, porque nós entendemos o real motivo que Deus quer entregar, que o Espírito Santo quer trabalhar no meio da sua igreja. Então, o real motivo é assim, Deus tem um propósito para a sua igreja, ou seja, nessa carta, Paulo não se preocupa, se a gente parar para analisar, individualmente, se um irmão está falando em línguas ou se o outro está profetizando. Não, a maior preocupação dele é com o corpo de Cristo, é com a coletividade, com a união da igreja. Em nenhum momento você vai ver que a preocupação dele é a respeito de fulano X ou fulano Y. A gente muitas vezes tenta entrar nessa, não, o problema é uma pessoa. Não, a maior preocupação de Paulo nessa carta de Coríntios é a respeito da igreja como um todo. E também os dons espirituais não são algo que são distribuídos individualmente para cada ser humano, para cada cristão, visando um fim individual. Mas não, é algo que é entregue ao cristão visando um fim proveitoso, como nós acabamos de ler. E esse fim proveitoso não é algo que é individual, mas sim coletivo. A maior preocupação de Deus não é com um ser humano especial, mas sim com o seu corpo como todo. Então, os dons espirituais, eles são entregues para que a igreja funcione de forma mais organizada e de forma melhor. Então, ele vai falar, no versículo 1, ele trata aqui, ele fala, olha, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, então eu preciso que vocês conheçam a respeito dos dons espirituais. É isso que a nossa igreja já vem trabalhando nessa lição. Nós estamos conhecendo, talvez uns conheciam mais, outros conheciam menos, mas é uma lição que vem nos dando um norte a respeito da figura do Espírito Santo. E no versículo 4, ele vai dizer, 4, 5, 6 e 7, ele vai tratar os dons espirituais como uma figura da Trindade, ou seja, ele não isola somente o Espírito Santo como uma distribuição, mas ele traz a operação de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, ou seja, todos esses estão envolvidos nas manifestações. Tanto que ele vai falar, a diversidade no serviço, nós falamos sobre os dons de serviço, mas é o Senhor, quando ele está falando aqui é a respeito de Jesus. A diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, ou seja, ele também traz essa figura, porque às vezes a igreja de Corinto, nessa explicação, podia entender, não, é só a figura do Espírito Santo, mas não, ele traz esse conjunto falando, olha, tanto Deus como nosso Senhor Jesus Cristo, como o Espírito Santo, estão envolvidos nessas manifestações. Então, às vezes, eu penso que muitas igrejas deixam a figura do Espírito Santo de lado por não compreenderem, acharem que o Espírito Santo só trabalha sozinho. Mas não, Paulo deixa bem claro aqui que tanto Deus como Jesus e como o Espírito Santo estão trabalhando nessas manifestações, porque os três estão envolvidos no corpo de Cristo, não há uma diferença, ou seja, todos estão envolvidos, são uma pessoa só, como também nós já aprendemos. E ele vai falar no 11, mas é um só e o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, cada um individualmente. Então, cada um tem um dom, mas a distribuição disso é de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, a lição de hoje ela é bastante bacana, porque o título ela não tem uma exclamação, ou uma pergunta, ou uma interrogação falando como reconhecer o seu dom. Não tem uma receita de bolo, ou seja, é o Espírito Santo que vai entregar a cada um individualmente, visando um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso? A edificação do corpo de Cristo. Então, eu creio que a nossa maior dificuldade, e assim, a igreja precisa entender o motivo real dos dons espirituais, que nós falamos a respeito, assim, são lições que enchem os nossos olhos, quem não quer ser usado para curar, ver um defunto levantando, você impondo suas mãos, deve ser algo sensacional. Eu nunca tive essa experiência, mas deve ser algo maravilhoso. Ele também vai falar, olha, busque os melhores dons. E a nossa carne tende a entender que os melhores dons são aqueles que as pessoas vão olhar e falar, uau, fulano está sendo usado para curar ou para profetizar. Então, muitas vezes nós entendemos que esses são os melhores dons, mas não, os melhores dons, quem vai te entregar vai ser a figura do Espírito Santo. Muitas vezes você vai querer um dom X, mas o Espírito Santo vai entender que para a edificação do corpo de Cristo, o dom Y na sua vida vai ser muito mais proveitoso. E nós precisamos ter maturidade também, compreender isso, porque se todo mundo quiser só um dom, imagina. Então, assim, é algo que é para a edificação do corpo. Nós precisamos entender que os dons espirituais são para a edificação do corpo, ou seja,
a gente veio passando as lições e foi óbvio que assim, um dom vem completando o outro, ou seja, o dom de falar em línguas, mas tem um dom de interpretação. Às vezes você pode ter os dois, ou às vezes eu vou ter um e João Pedro vai ter outro, e assim sucessivamente. E assim a igreja vai trabalhar de forma organizada e o culto vai acontecer de forma organizada também. E assim nós cresceremos como igreja, cresceremos como unidade, que é o propósito maior do corpo de Cristo. Então, seguindo aqui, falei sobre essa teoria, né? Eu acho que a gente precisa entender o real motivo, o porquê dos dons espirituais. A igreja de Corinto ela estava meio perdida a respeito de como eles deviam se comportar a respeito dos dons espirituais. O Espírito Santo estava entregando muitas mãos deles, porém, eles estavam, como posso trazer a palavra? Eles estavam deturpando aquilo que o Senhor estava entregando nas mãos deles. Eles estavam olhando somente para si e esquecendo do seu irmão que está ao seu lado. Estava sendo um culto individual. Por mais que o culto também seja individual, mas é uma participação coletiva, ou seja, nós precisamos adorar em unidade, porque o Senhor vem quando a igreja está adorando em unidade. Então, tem alguns versículos aqui que eu queria passar com os irmãos, só para a gente entender um pouco desse porquê, o porquê o Espírito Santo quer entregar dons espirituais. Nós já entendemos aqui que é para um fim proveitoso, e esse fim é a edificação do corpo de Cristo. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 11, 36. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Então, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, os dons espirituais também para edificação e para glorificação no nome de Deus. Segundo, vou ler aqui para adiantar, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Foi isso que nós fizemos. Qual é esse fim proveitoso? A edificação do corpo de Cristo. Não é algo para eu me promocionar, eu me promover, mas é algo visando um fim proveitoso, que é a igreja, a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Mais uma vez, Paulo frisa a preocupação dele com a edificação do corpo no geral, e não de um ser humano individualmente. 1 Coríntios 14, 26, no finalzinho do versículo. Seja tudo feito para edificação. Mais uma vez, Paulo frisa a edificação do corpo de Cristo. A preocupação de Paulo nessa carta não é com a pessoa X ou Y individualmente. A maior preocupação dele é com o corpo de Cristo como um todo, porque ele sabia que se o corpo de Cristo funcionasse de forma saudável, a igreja iria avançar e iria romper, independente de qualquer circunstância ou qualquer situação. E por último, Efésios 4, do 11 ao 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós lemos aqui 5 versículos que Paulo deixa muito claro qual é a maior preocupação dele com o corpo de Cristo. Então, diversas cartas deles, a maior... Deixa eu tomar água, irmãos, perdão. A maior preocupação dele era a respeito do corpo de Cristo. E isso é algo sensacional, porque num mundo onde a gente só olha individualmente para si próprio, a maior preocupação do apóstolo Paulo aqui está coletivamente. E assim também deve ser a igreja nos dias de hoje. O meu dom não deve ser aquilo que o Espírito Santo me entregar, não deve ser um dom promocional, mas sim um dom espiritual para a edificação do corpo, para que o meu irmão cresça juntamente e coletivamente comigo. Então, se eu estou crescendo, meu irmão também precisa crescer. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento vertical, mas que precisa ser espalhado horizontalmente. Assim também são os dons espirituais. Não adianta nada eu receber algo do alto, sabendo que meu irmão que está do meu lado não está sendo edificado através desse dom que o Espírito Santo me deu. Tanto que o próprio Paulo vai falar a respeito do falar em línguas, né? Ele fala, olha, se
a respeito da ordenança do culto, né? Olha, se você está falando em línguas e não tem alguém para interpretar, fale ali para si próprio. Então, ele tem essa preocupação. Ele não, é óbvio que ele não manda a pessoa se calar ou ele descarta esse dom de falar em língua delas. Não, muito pelo contrário. Mas ele via que nessa igreja, esse dom usado de forma desordenada, a igreja também precisa entender isso, que um dom usado de forma incorreta pode ser também prejudicial para o seu corpo, ou seja, prejudicial para a igreja como um todo. Então, ele tinha essa preocupação. Olha, se o seu dom, aquilo que Deus te deu, está sendo usado de forma incoerente, isso pode ser prejudicial para o corpo todo. Então, vamos realinhar aí. Vocês já entenderam, nós entendemos o real motivo dos dons espirituais. Agora, vamos trabalhar de forma correta para que, assim, toda igreja caminhe para frente, toda igreja seja edificada. Então, nós lemos isso assim, o principal motivo, esse é o porquê que nos norteia a nossa vida. Nós vamos subir para a sala agora. Por que nós precisamos dos dons espirituais? Porque Deus precisa que a sua igreja seja edificada. Eu brinco assim, é uma brincadeira um pouco, alguns até se escandalizam, mas o dom espiritual é como se fosse, imagina um iPhone, tem um iPhone lá e tem um iPhone Plus, né, que aumenta a memória. O dom espiritual é mais ou menos isso, irmão. Tem você e tem o dom espiritual, então você vira um plus ali. Então, por que Deus dá isso? Porque Deus entende que a sua igreja, para funcionar melhor, de uma forma mais organizada, só com a nossa carnalidade, ela não consegue romper. Mas os dons espirituais vêm para completar e fazer a sua igreja avançar. Ou seja, para a gente ver a real manifestação de Deus. E para encerrar, lá em 1 Coríntios 12, 11, ele vai dizer: mas não é o dom que você quer, mas o que você precisa. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Só um resumo que eu fiz. Então, é assim, normalmente o Espírito Santo vai entregar aquilo que você precisa, aquilo que a sua igreja está precisando, e não aquilo que você quer. Nós precisamos ter maturidade para entender também isso. O fim proveitoso é o corpo de Cristo, e não o seu ego, e não a sua carne. Então, que a gente possa entender nessa lição de hoje, já está dando 9 horas, a gente possa compreender assim, como descobrir ou como reconhecer o meu dom. Tem algumas dicas que o autor, que nós vamos passar na lição, mas que a gente possa entender por que eu preciso desse dom. Porque Deus quer te usar para a edificação do corpo dele, coletivamente. Então, que a gente possa buscar Deus, buscar os dons espirituais, como o próprio Paulo traz para nós, mas o maior fim proveitoso disso é a edificação do seu corpo como um todo, e não de uma forma individual. Amém? Acabou, né? Nós vamos subir para a sala agora, 8h54. Vamos orar. Fiquem à vontade, pergunte ao seu professor, ajude ele também. Ele está aqui, ele aprende muito mais com você falando também, do que só ele falando. Participe, deixe seu professor à vontade na sala, que a gente tem muito a crescer e aprender a respeito dessa lição. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por essa manhã de domingo, ó Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por ter nos trago até aqui, Senhor. Abre as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, para compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, o que o Senhor tem para nos entregar, ó Pai. Que nós possamos sempre lembrar, ó Pai, que tudo é para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai, para a edificação do teu corpo, Senhor. Nos faça caminhar, ó Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, ó Pai. Que não seja aquilo que a gente quer, ó Pai, mas aquilo que o Senhor queira sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Deus, o que o Senhor quer que a gente faça, ó Pai, que a gente possa se mover de acordo com a tua vontade, não com o nosso querer, ó Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. O Espírito Santo nos ajude na caminhada. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um domingo em tua presença, mais um domingo em tua casa, ó Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir, ó Pai, tu sabes o motivo, ó Deus. Abençoa todos os professores, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, que eles venham, ó Pai, dar uma lição, ó Pai, que eles venham conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer que seja transmitido, ó Pai. E abre os nossos ouvidos, ó Pai, para entender os nossos corações, para receber a mensagem, ó Pai, a mensagem do Evangelho. Graças te damos, ó Deus, porque Tu és bom, em nome de Jesus. Amém.